Nosso psicólogo Alexandre Brito bate um papo com a gente, sempre trazendo algum tema aqui, trazendo reflexão para os nossos ouvintes. O Alexandre hoje vai falar a respeito de depressão pós-parto. Alexandre, eu vou começar essa nossa conversa tratando de um assunto que, inclusive, na semana passada ganhou as redes sociais, ganhou o noticiário. Uma senhora que aparentemente estava numa crise de depressão pós-parto. Mas eu fiquei daí numa dúvida, porque ela inclusive fez um vídeo com uma criança de 8 meses, se não me engano. Aí eu fiquei com uma dúvida, Alexandre. Qual é o prazo, se existe um prazo definido que possa caracterizar uma depressão pós-parto? Porque quando a gente fala de pós-parto, a ideia que a gente tem é que seja uma coisa imediatamente depois do parto, né? Coisa aí, sei lá, uma semana, um mês, talvez um pouquinho mais. Mas, nesse caso, esse assunto acabou sendo linkado à depressão pós-parto com uma criança de 8 meses. É assim? Isso é possível? Essa depressão ela pode levar um tempo para aparecer, para surgir? Olha, Cacá, o que pode acontecer em alguns casos é o diagnóstico não ficar claro logo no início dos primeiros sintomas de depressão pós-parto. Pois a depressão pós-parto, ela já se inicia mesmo nas 2, 3 primeiras semanas após o parto, e a mulher pode apresentar esses sinais de depressão, sim, né? Agora, dependendo de os cuidados que se tem com esses sintomas e sinais que ela pode apresentar, ou a falta de atenção, pode ser que o quadro vá se agravando, e pode ser detectado talvez 1 ou 2 meses depois, né? Então, cada caso é um caso. Existem alguns casos, a maioria dos casos não vai para o nível de agressividade ou violência como foi noticiado, né? Existem até outros diagnósticos possíveis para isso, mas precisa ser avaliado de perto. Mas, de fato, Cacá, a depressão pós-parto, ela se inicia os primeiros sinais logo após o nascimento do bebê. Agora, Alexandre, é algo muito ligado à questão do parto mesmo, ou já é um processo que vem desde a gestação, ou um processo que as mulheres já tinham em algum lugar ali guardado uma certa situação que poderia desencadear uma depressão, ou é intimamente ligado mesmo à situação do parto? Olha, Leandro, eu não sei se eu vou te frustrar ou se eu vou te contemplar, porque as duas coisas, tanto pode estar ligado a uma situação em que a mulher pode ter tido um episódio depressivo sem relação alguma com a gravidez, por exemplo, pode ter tido transtornos de ansiedade sem ligação qualquer com a gravidez, mas isso são condições que podem prevalecer ou até mesmo facilitar a manifestação da depressão pós-parto. E ela se inicia em si mesmo com o nascimento do bebê, com o bebê real diante da mulher, né? E é interessante a gente falar desse assunto porque ele é pouco falado, mas veja bem, 1 em cada 4 mulheres tem os sinais e sintomas de depressão pós-parto. É um índice muito alto, vocês não acham? Sem dúvida. 25%, né? E que sinais seriam esses? Olha, pois bem, quando você tem o bebê, muitas vezes as pessoas acreditam que ser mulher é automaticamente ser mãe. E isso é até mesmo algo que não corresponde aos fatos, não é verdade. Pois quando nasce o bebê, a mulher ela pode ter sentimentos de ambivalência, sentimentos ambíguos e até mesmo contraditórios. Ela pode ter alegria e tristeza ao mesmo tempo. Ela pode ter realização ao mesmo tempo. Ela pode ter medo também. Ela pode ter uma sensação de felicidade ao mesmo tempo de incapacidade e impotência de cuidar tanto dela quanto do bebê. Então ela pode ter tristeza, ela pode ter dificuldades com a alimentação, ela pode engordar muito, ela pode emagrecer, ela pode ter irritabilidade, ela pode rejeitar o bebê, pode rejeitar o pai do bebê, pode rejeitar os cuidados da família com ela. Então, esses são alguns dos sinais que podem aparecer. Então, ela pode ter esses sentimentos também, até mesmo sintomas psicossomáticos, como as situações com o estômago, enxaquecas, insônia, ela pode ter também. Então, esses sinais são ligados diretamente ao nascimento do bebê. Mas lembrando, pessoal, que esses sentimentos ambíguos são comuns, pois não existe um manual de ser mãe. Não existe como dizer para uma mulher o que é ser mãe, para uma pessoa o que é ser mãe. Então, essa insegurança
diante desse bebê que vem ao mundo, ela também está ali no estado de gravidez até então, que ela também tem que fazer, vamos dizer assim, um luto dessa perda, desse estado de gravidez que ela estava até então. Então, tudo isso, juntando ainda os hormônios, as expectativas da família, imagina, muitas vezes é muita pressão, e por isso que o índice é tão grande de depressão pós-parto. E o tratamento para isso, Alexandre? Olha, o tratamento, ele tem relação com um acompanhamento também da família, um acompanhamento alimentar, saudável para a mãe, talvez ela tenha que fazer um repouso, mas também não deixar que a família também julgue essa mãe, queira dizer como ser mãe, invada o espaço dela, que o pai ou a família também respeitem esse tempo. É comum ter esses sentimentos de ambivalência, porque quando o bebê nasce, ele é adotado no desejo da mãe, no amor da mãe. Então, ser mãe não é algo óbvio, né? Então, ela não só vai parir, mas também vai ter que ter desejo por aquele neném que nasce, por aquele bebê que nasce. O amor também tem que ser transferido a esse bebê. Então, os cuidados com esses sentimentos da mãe não diminuem ela. Você entender também que esses sentimentos de ambiguidade, contraditórios existem, também não faz dela menos mãe, mesmo que ela ainda tenha algum sentimento que ela possa considerar ruim. Então, não julgar essa mãe é fundamental. E se caso essa depressão se prolongue por semanas e até meses, é fundamental, isso estiver causando prejuízos para a maternidade, rejeição, por exemplo, se estiver rejeitando amamentar, enfim, pode procurar um profissional da psicologia para acompanhar o caso, fazer as intervenções necessárias, tanto com a mãe quanto com a família, inclusive com o bebê. Então, dar atenção para a saúde mental da mãe é fundamental. Era justamente o que eu ia te perguntar agora para a gente finalizar, Alexandre, e aí pedir para você falar um pouquinho mais disso, né, sobre o entorno da mãe. Eu lembro que há algum tempo a gente conversou aqui sobre casos de depressão em geral mesmo, e você até comentava, né, de como que a população, a sociedade não está preparada para encarar, né, a depressão, e muita gente minimiza, né, mas que bobeira, vão ficar alegres, tratando como se fosse apenas um estado de humor, né, e na verdade é uma doença. E no caso de depressão pós-parto, vejo um preconceito ainda maior, porque tem muita gente que fala, poxa, mas acabou de ter a maior bênção da vida, acabou de ter um filho e tá mal, tá triste. Muita gente tem um preconceito muito forte. Então, assim, Alexandre, como é que a gente pode fazer com que as pessoas acolham, né, essa mãe, a família, os amigos, o pai, né, que tem que estar do lado? Como tratar dessa situação toda ali no entorno para acolher muito bem a mulher que sofre disso? Pois bem, toda mãe, ela tem um sentimento, como eu disse, de dois sentimentos. Às vezes ela quer e não quer ao mesmo tempo. Não julgar já é um bom começo. Sabia que isso não faz ela menos mãe também. E olha, Leandro, você lembrou algo muito importante. Às vezes, não sei se você já ouviu falar assim, quando alguém diz assim, você está com depressão, é falta de Deus. Já escutou isso? Bastante. Muito. Pois é, você agrava a depressão do outro. Porque a depressão, ela não tem relação direta com a espiritualidade, com a presença ou a ausência de Deus, se a pessoa tem uma fé, uma religião, ou se ela é ateia. Não tem nada a ver com isso. Apesar de que você cuidar da espiritualidade e fazer terapia ajudam na sua situação, mas a ausência de uma terapia ou a ausência de Deus, vamos colocar assim, não causa depressão. Então, essa cobrança ela é perigosa. Você dizer assim, nossa, você não está sabendo ser mãe, é outra cobrança perigosa. Você agrava ainda mais a depressão. Você tem que permitir que a pessoa tenha o seu tempo, acolha ela, escute ela e não julgue ela. Permita que ela seja mãe da forma dela. Então, tudo isso é fundamental. Então, não julgar a mãe é o primeiro passo para a família acolher a mãe e escutar ela, mesmo que você não concorde com a sua fé ou sua crença, venha ali de encontro com a forma que ela vai educar o filho, né? Porque todo mundo dá pitaco, não é verdade? Para a educação de filho, Verdade. Todo mundo mete a colher, mas na hora de acolher a mãe, e a mãe também, pessoal, tem outro agravante, tá? Nasce o filho, ela perde a atenção. Porque ela era grávida, então todo mundo ia nela. Agora todo mundo quer saber do bebê, não quer mais saber dela. Uhum. Então esse é um outro agravante. Alexandre, vou te fazer uma perguntinha rapidinho que chegou aqui de ouvinte, um minutinho para você responder. O Jackson está perguntando aqui se pais podem ter algum caso de depressão também após o nascimento do filho. Pode, porque também não existe um manual para paternidade. Vários homens podem entrar em surto após a paternidade, né? Não saber, porque agora ele se torna uma autoridade, agora ele se torna uma referência, agora ele se torna alguém que precisa cuidar do seu filho, cuidar da sua mulher. Então, isso também pode causar medo, tá? Isso não te torna uma pessoa mais fraca, isso não faz com que você seja pior, isso não te torna uma pessoa medrosa, covarde.
que são os estigmas diante da depressão. Não é falta de vontade, não é falta de Deus, não é nada disso. É porque você é humano, de carne e osso, e às vezes não sabe o que fazer. Nesses momentos, peça ajuda, converse, fale sobre isso, expresse e não engula o choro sozinho. Ou seja, pelo contrário, se expresse, fale, procure ajuda se precisar, mas não passe por isso sozinho. Ok, Alexandre, muito obrigado. Semana que vem você está aqui de volta para mais ensinamentos com a gente. Um abração. Forte abraço, pessoal. O telefone 27 99943 1968. Tá, ótimo.